Olá, no episódio de hoje teremos Ana Luísa Beirão, sócia do Departamento Laboral da SRS Legal, que irá abordar o tema do reforço dos poderes da ACT. Olá, Ana Luísa, muito obrigada por estares connosco. Olá, Magda. Entrando já no tema, no âmbito desta recente reforma à legislação laboral, que abarcou mais de uma dezena de diplomas, incluindo o Estatuto da IGT e o próprio Código de Processo do Trabalho, começo por te perguntar, em concreto, de que é que estamos a falar? Bem, Magda, estamos a falar de alterações significativas ao regime das contraordenações laborais, sobre as quais falaremos em detalhe mais adiante. Mas para que consigamos perceber estas alterações, convém explicar que a ACT hoje em dia, e desde 2017, já tem um poder, que é o poder de, quando o inspetor da ACT constate a existência de indícios de uma relação laboral, ainda que mascarada, de um contrato de prestação de serviços, a ACT tem o poder de lavrar um auto e notificar o empregador para regularizar a situação. Se o empregador não regularizar a situação, já hoje a ACT tem o poder de remeter o processo, com todas as evidências que recolheu até ao momento, ao Ministério Público, para que o Ministério Público proponha uma ação de natureza especial, que se chama Ação de Reconhecimento da Existência de um Contrato de Trabalho, para que precisamente isso suceda, venha a ser reconhecida a existência de um contrato de trabalho. Portanto, este mecanismo, esta interação entre a ACT e o Ministério Público já existe desde 2017 para este tipo de situações. O que a nova legislação vem alterar ou até, neste caso concreto, acrescentar? Vem consentir que este procedimento, este expediente processual, possa ser usado também para outro tipo de situações que não apenas a da prestação de serviços versus contrato de trabalho. Com efeito, esta situação agora pode ser usada para a verificação de uma situação laboral por parte dos profissionais das plataformas digitais, que é uma nova temática e francamente revolucionária também destas alterações ao Código do Trabalho. Vem também permitir que, em caso de verificação de indícios da violação dos artigos atinentes, quer à celebração de contrato de utilização de trabalho temporário, quer à celebração de contrato de trabalho temporário, se houver indícios de ilicitude da celebração destes contratos, a ACT possa desencadear este mecanismo e, bem assim, em situações de celebração ilícita de contratos a termo. Ou seja, aquelas situações que o próprio Código do Trabalho determina como sendo situações de contratação a termo ilícita e que, por essa razão, deverão ser convertidos em contratos por tempo indeterminado. Na verdade, Magda, isto corresponde àquilo que na prática já era uma grande tentação da ACT. Efetivamente, quando visitava as empresas, a ACT, quando confrontada com situações que entendia tratarem-se de contratos a termo ilicitamente celebrados, notificava às empresas, os empregadores, para, num determinado espaço de tempo, converterem aqueles contratos em contratos por tempo indeterminado. Ora, a ACT nunca teve e continua sem ter este poder. No entanto, por via desta reforma legislativa, aquilo que sucede é que a ACT pode, a partir de agora, enviar o processo ao Ministério Público para que seja, então, interposta a tal ação de que há pouco falei, de reconhecimento da existência de um contrato de trabalho. Na minha opinião, esta nem sequer será a ação correta. Acho que o legislador, já que alterou profundamente o Código do Trabalho e toda a legislação adjetiva, poderia ter ido mais além e ter criado aqui uma ação específica para este tipo de situação. Porque, na verdade, e concordarás comigo, aquilo que está em causa não é avaliar se estamos perante uma prestação de serviços ou perante um contrato de trabalho. E para isso, sim, servem as ações de reconhecimento e existência de um contrato de trabalho. A natureza do vínculo é clara para ambas as partes. É um contrato de trabalho, seja ele a termo ou seja ele por tempo indeterminado. Portanto, na minha opinião, a ação não será a mais correta, mas o que é facto é que este novo conjunto legislativo vem permitir ao Ministério Público que, em defesa dos interesses dos trabalhadores, atue por esta via. Também acho, pensando um bocadinho a respeito, que as consequências da escolha deste tipo de ação processual poderá ser diferente consoante o momento em que a mesma seja interposta e o momento em que a mesma tenha uma decisão.
Portanto, será com certeza diferente se o vínculo ainda se mantiver, se o resultado será um, e será outro no momento em que, se porventura, o vínculo já não se mantiver. Custa-me perceber como é que uma ação de reconhecimento da existência de um contrato de trabalho que já cessou vem depois repristinar este mesmo contrato de trabalho. Mas o futuro ensinar-nos-á como é que todos estes mecanismos processuais se adequarão. Ana Luísa, existe agora um novo poder do Inspetor do Trabalho, ou melhor dizendo, do Inspetor da ACT, que consubstancia no facto de, identificando indícios de um despedimento ilícito, atuar. Em que é que se concretiza este novo poder? Este novo poder, e podemos depois falar sobre a sua origem histórica, que remonta aos tempos da pandemia, este poder traduz-se na faculdade ou na obrigatoriedade de que sempre que um inspetor do trabalho verifica a existência de indícios de despedimento, quer de despedimento fundado em motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, de um despedimento que não seja precedido do respectivo procedimento, de um despedimento de uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, sem a emissão do respectivo parecer pela CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a existência de indícios de um despedimento individual que não seja precedido do respectivo procedimento, ou no caso em que exista um despedimento coletivo e existam indícios de ilicitude da condução deste processo, e bem assim nas situações em que existam indícios de ilicitude na condução de um processo de extinção do posto de trabalho, a nova norma vem prever a possibilidade de o inspetor poder lavrar um auto e notificar o empregador para regularizar esta situação, num determinado prazo. Findo este prazo e sem que o empregador regularize esta situação, a ACT remete uma participação destes factos ao Ministério Público, mais uma vez ao Ministério Público, junto do local da prática da prestação do trabalho, acompanhada de todos os elementos de prova de que disponha, para que seja então instaurado, agora sim, um procedimento cautelar de suspensão do despedimento. Portanto, aquilo que nós temos é um despedimento que a ACT considera ilícito, pelas razões diversas que enumerei há pouco. O empregador nada faz perante este auto em que é alertado para esta situação, e a ACT remete o processo para o Ministério Público para que este, então, interponha, em representação do trabalhador, uma providência cautelar de suspensão do despedimento. E como não poderia deixar de ser, Magda, esta alteração legislativa vem acompanhada de uma alteração ao Código do Processo de Trabalho, ou seja, é consagrado um novo artigo, o artigo 33b, relativamente a esta intervenção do Ministério Público que eu acabei de referir. E, de facto, este novo artigo vem precisamente prever que o Ministério Público dispõe de 20 dias para instaurar o procedimento cautelar de suspensão de despedimento nestes casos que te referi. E que no requerimento inicial do Ministério Público, à semelhança das demais ações, deverá expor sucintamente a sua pretensão e os respectivos fundamentos, devendo para o efeito juntar todos os elementos de prova. Mas este poder de apreciação de indícios de ilicitude de um despedimento pela ACT existiu durante a pandemia, ou estamos a falar de um poder diferente? Sim, de facto estamos a falar de situações muito semelhantes. Durante a pandemia e com vista à defesa dos interesses, ou àquilo que se entendia ser a melhor defesa dos interesses e garantias dos trabalhadores, e não esquecendo que estávamos em pleno estado de emergência, não é? Com uma compressão de direitos subjacente a este estado de emergência, introduziu-se uma norma transitória que efetivamente assim dispunha. Portanto, a ACT teria este poder de suspender ela própria estes despedimentos. E esta suspensão tinha uma diferença, que era a de poder durar até à regularização por parte do empregador, da situação por parte do empregador, ou até à existência de uma decisão judicial transitada em julgado. Como podes calcular, esta norma deu origem a uma vaga grande de críticas, porque temos sérias dúvidas quanto à constitucionalidade subjacente. Não nos podemos esquecer que estamos perante uma entidade administrativa e não perante um tribunal. Portanto, obviamente que uma autoridade administrativa não tem o poder de suspender um despedimento, poder esse que compete, isso sim, ao tribunal. E é isso que o legislador agora vem corrigir por via do envio desta temática para tratamento pelo Ministério Público junto do tribunal. Ana Luísa, então o que há de verdadeiramente diferente em relação àquilo que aconteceu durante a pandemia? Ora bem, desde logo o contrato de trabalho
no regime transitório da pandemia, mantinha-se em vigor, apenas se resolvendo a situação por via da regularização de toda a situação por parte do empregador ou por decisão judicial transitada em julgado. E agora, dúvidas não há de que o processo corre os seus termos nos tribunais e que só uma decisão, seja ela de natureza cautelar, seja ela de natureza definitiva, é que resolve a questão. Por outro lado, devolve-se ao Ministério Público a competência para atuar no âmbito desta suspensão de despedimento. Como me disse há pouco, não faria sentido manter uma autoridade administrativa com o poder de suspender um despedimento no âmbito de uma relação de trabalho de direito privado. Portanto, aqui o processo volta aos tribunais e assim se obedece ao princípio da separação de poderes. E, por fim, há aqui uma novidade, foi editado o número 2 ao artigo 34 do Código de Processo de Trabalho e, com a apresentação do requerimento inicial por parte do Ministério Público, o Tribunal envia uma cópia ao trabalhador, perguntando-lhe se quer aderir à factualidade apresentada pelo Ministério Público naqueles autos ou se, porventura, quer deduzir um articulado próprio e constituir mandatário. Portanto, há aqui uma devolução do processo e do interesse em agir às partes, mais concretamente ao trabalhador. Portanto, agora sim, parece que o sistema volta a fazer sentido. Chegamos assim ao fim do nosso episódio. Muito obrigada, Ana Luísa, pela tua análise tão esclarecedora e bastante pertinente. Obrigada, Magda.